Olá, estamos ao vivo nos estúdios da SOT Podcast, com dois convidados muito especiais. A gente vai bater um papo muito bacana sobre tecnologia, empreendedorismo, família. Eles vieram de Goiânia, Goiás. Mas antes, olha, curte aí, compartilha, manda pra gente aí, ó, manda para mais pessoas ouvirem esse bate-papo, é muito bacana. Eles são empresários já há muito tempo. E a gente vai trazer aqui muitos feedbacks para vocês. Mas antes, quero mandar aí um alô para o Baratão da Carne, que é nosso apoiador. Tá aqui, ó. Isso aqui é o boizinho do Baratão da Carne. Nós temos a Cafeteria Dona Piedade, vou levar eles dois lá daqui a pouquinho, para eles conhecerem. Bete Temperos e Adri Presentes. Temos também MG Telecom, que cedeu para a gente toda essa estrutura de som, iluminação, esse espaço incrível. Quero agradecer também ao meu amigo Elvis, né? Tá aqui na tecnologia. Toda terça-feira tem um programa dele, a SOT Talks, também aí batendo um papo muito bacana com muita gente bonita e inteligente da nossa cidade de Manaus. Gente, vou apresentar eles aqui, eu tenho uma colinha, que os caras aqui têm muitos atributos. Chegaram agora, pousaram agora, eu acho que chegaram hoje cedo, né? Isso. Eliezer Martim, 35 anos, natural de Minas Gerais e formado em administração de empresas. Casado com um filho, tem um filho e uma filha, né? Ele é cristão. Ricardo de Paula, 39 anos, aqui do meu lado esquerdo, natural de Goiás. É formado em publicidade e propaganda e análise de sistema. Casado, 2 filhas e compartilha da mesma fé cristã de Eliezer. São irmãos, hein? Senhoras e senhores, me ajude a receber Elvis. Esses dois, Eliezer e Ricardo de Paula. Uhul! Seja bem-vindo, Eliezer, aqui do meu lado direito. Fique à vontade. Vamos bater um papo? Vamos sim. Legal. Tá gostando de Manaus? Bem quente, né? Bem quente. Mas muito bacana. Nós somos assim, nós somos um povo caloroso. Caloroso, muito bom. Ricardo, tá gostando de Manaus? Gostando bastante. E ainda mais que dessa vez, né, na nossa estadia, o calor parece que teria ido embora, né? Não, eu conversei. Eu conversei com o pessoal. Olha, gente, tá vendo 2 caras de Goiás. Lá o clima é mais ameno. Pega leve aí. Os meteorologistas dizem, tá bom. Aí abaixaram o volume para vocês ficarem mais à vontade. Para andar com esses paletórios bonitos aqui em Manaus. Gente, é o seguinte. A gente vai... Você pode fazer pergunta, você que está aí com a gente ao vivo. Mas antes de fazer a pergunta, eu queria saber quem é o Eliezer. Fala pra gente. Fala um pouco aí da tua... sei lá, adolescência, infância. Fica à vontade, Eliezer. Vamos lá, Eliezer. Pacato, mais no canto, mais na minha, bem família e gosto de tecnologia, né? Já estou nesse ramo de tecnologia, envolvido com a tecnologia desde 2002. Caramba! Então, já tem uns 2 anos já. Já conhecemos a tecnologia enquanto ainda existia o Pentium ainda, né? O Windows 98. Peguei o fim dessa era, né? Alguns aí provavelmente não vai nem se lembrar do famoso disquete, né? Mas eu já peguei essa fase também. E apesar de estar com meus 35 anos, mas eu peguei uma fase boa, né? E acompanhei essa evolução da tecnologia e até hoje gosto, né? Mas, e a juventude? Fala pra gente. O Eliezer gostava de esporte, jogar bola? Não, sempre foi pacato mesmo. Mais pacato, entendeu? Perna de pau. Vôlei eu curto. Ah, vôlei. Curte e corta. Sim, apesar de não ter altura, mas já desbanquei alguns grandão. É só baixar a rede, homem. Vai lá e tem uma regulagem. E a minha infância, ela foi muito bem pavimentada com os laços familiares. Olha, né? que legal. Eu tive meus avós maternos, fazendeiros, né? E aí os meus pais moravam na fazenda dos meus avós. Então eu cresci, eu conheço a vida do caipira de verdade, né? Do mineiro. Desenvolvi muitas habilidades no campo, então eu sei tirar leite, eu sei capinar, apesar de não gostar de capinar, isso aí eu acho que não precisa ser segredo, né? Mas conheci muito do labor, né? Do agricultor. Então meu pai era agricultor, minha mãe professora, nossa mãe, né? Quando eu falo do meu pai, falamos do nosso pai, somos irmãos. E sobre o futebol, eu acho que vale a pena relatar que eu não aprendi a jogar bola, e diga-se de passagem, porque o meu pai, ele não permitia.
ele falava assim, ó, se você for ser profissional do futebol, tudo bem, mas provavelmente você não vai ser. Então, vamos aprender a trabalhar. Então, eu particularmente, né, agradeço pela instrução dele, porque ao aprender a trabalhar mais do que jogar bola, né, que para muitos é um trabalho, sem dúvida nenhuma, um excelente trabalho, rendativo e tal, mas eu não joguei bola na minha infância, mas fui um garoto que não, sempre fui magrinho, então nunca me envolvi em confusão, não tem nenhuma briga para poder no meu currículo, então eu não brigava com ninguém e nem deixava ninguém brigar comigo, porque eu não ia dar conta de bater e apanhar, eu não seria interessante. Então nunca me envolvi em confusão, sempre cristão, né, filhos de pais cristãos, então isso nos ajudou sempre muito tanto na oratória quanto no projeto de vida, né? E a nossa infância foi infância de meninos, uma infância humilde, simples. Feliz. Muito feliz. Importante. Muito tempo descalço, né? No nosso tempo, a sandália havaiana era um luxo, né? No nosso tempo, eu sou de 84, mas a gente que é de 84, um pouco antes, sabe que a coisa acelerou muito depois dos anos 90. Então, até os anos 90, a gente tinha exatamente muito essa vida mais pacata, né? Principalmente no interior. E cresci, e quando troquei de voz, logo eu comecei a escutar, vai ser locutor, né? Vai ser locutor, vai ser locutor. E de repente não me restou uma outra opção a não ser locutor. Inclusive até depois posso contar como que eu entrei exatamente no ramo da locução. Show de bola. Você viu, né? Comunica bastante. Se né? comunica bem. E ele falando sobre... Nunca brigou quando era na infância. Eu também nunca briguei não, Elvis. Porque toda vez eu corria. Na hora de brigar eu corria. Rapaz, eu tenho a dizer o seguinte, que a gente tem um processo na vida. Eu sou de 67, tu é de 84, tu é de... 87. Eu fiz tudo. Eu joguei bola, joguei peão. Eu acho que naquela época eu ainda não tinha um sonho. Um sonho, eu acho que era de ser um super-herói. Pronto. Era o meu sonho ali como criança. Mas eu passei por todos esses processos que foi muito importante. Uhum. Foi uma infância difícil, mas no que eu me lembro foi uma infância feliz. Mas é importante, porque esse espaço que a gente dá lá atrás nos torna os adultos que nós somos hoje. A estrutura, né? A estrutura. É a base, né? É a base. Perfeito. Literalmente é a base. Agora a gente vai para a primeira pergunta aqui. Estamos ao vivo nos estúdios da Sorte Podcast com 2 empresários de Goiânia, Goiás. Estavam em Belém ontem. Exato. Estão em Manaus. Chegaram hoje de manhã, né? Isso. Chegaram agora de manhã. Eles têm um negócio, gente, que está praticamente no Brasil e indo para o mundo inteiro. Você vai já saber aí, o negócio deles é a partir do... O escritório deles é o mundo inteiro. Já já você vai saber. Mas antes, vamos para a primeira pergunta aqui. Como vocês definem o conceito de rádio indoor e como ela se diferencia de outras formas de comunicação interna? Primeiro, eu acho que o que é rádio indoor, né? Explica aí, porque nem eu sabia o que era. Vamos lá. Vou tentar ser bem prático, né, na resposta. Rádio indoor, vamos imaginar uma rádio FM. Certo. Contendo ali uma programação musical, né, voltada para um público específico, aqui, digamos, em Manaus. Cita, por gentileza, o nome de uma rádio aqui da cidade. Que você gosta? A Mix. Mix. Vamos imaginar a Mix. A Mix tem um estúdio, tem uma produção, tem um ideal, é uma comunicadora. Comunica com Manaus inteira, talvez as regiões também adjacentes. O que é uma rádio indoor? É como se você tivesse a sua própria rádio FM para o seu negócio. De maneira que você vai poder se comunicar com os seus colaboradores, você vai poder se comunicar com os seus clientes de uma forma eficaz, pontual, de uma forma diretiva, de maneira que você possa conduzir a programação e os seus alvos comerciais dentro do seu ambiente comercial, seja de um supermercado, de uma farmácia, ou uma clínica, enfim. Academia também, né? Academia. É você cuidar da questão sonora, porém não apenas cuidar no sentido de proporcionar músicas no ambiente,
mas exatamente você ter a sua própria rádio como se fosse uma rádio FM, mas essa é a sua rádio. Então, ao invés de você ter ali uma propaganda do seu concorrente ou uma comunicação que é descolada do seu segmento ou é incoerente com a sua política de trabalho, com a política do seu negócio, então você vai ter exatamente uma rádio toda sua, do seu jeito, com a sua comunicação, da sua forma. Então, rádio indoor, para outros, eu poderia dizer que rádio indoor é o som que tem dentro da loja, só que é algo VIP, de qualidade, não é exatamente qualquer som que vai estar tocando lá. Muito legal. Ou seja, eu vou fazer um resumo aqui na minha cabeça. A rádio indoor, você tem um estabelecimento, você que está ouvindo a gente aí, esse estabelecimento, digamos que é um mercadinho, um supermercado, uma academia, uma drogaria. É um sistema de rádio dentro do teu estabelecimento. Indoor é dentro, é? Isso, interno. Interno. Ambiente. E ali você tem muitas vantagens de ter uma rádio dentro do seu estabelecimento. Você tem, às vezes, aquele produto ali que está na prateleira, está demorando a sair. Exato. Aí lá sai uma música e sai uma chamada. Olha, o produto na área esquerda, né, um exemplo, a bolacha recheada está de promoção por apenas 99 centavos. O cara está ouvindo, ele não entrou para comprar a bolacha dentro do estabelecimento, mas ele acaba levando, porque ele está sendo impulsionado a levar, não é isso? Exatamente. Eu acho muito inteligente esse sistema. Eu acho que é interessante até a gente compartilhar uma história que aconteceu recente com um cliente nosso da cidade de Brasília, né? Ele nos conheceu através da internet e agora acho que a gente já vai falando sobre o sistema e tal. Ele nos conheceu através da internet, nossa página no Instagram, e entrou em contato com a gente. E no primeiro final de semana que nós já tínhamos instalado o sistema, né, no supermercado dele, ele se surpreendeu do resultado que nós conseguimos entregar com a venda do setor de açougues. Tanto que ele entrou em contato com a gente e disse que pela primeira vez ele vendeu, digamos, aquela cota que ele tinha costume de vender aos finais de semana. No sábado, por volta do meio-dia, ele já teve que fazer um novo pedido para que pudesse ser atendido pelos seus fornecedores, porque ele fez uma ação, né, no supermercado dele, na seção de açougue. Nós fizemos exatamente um trabalho bem feito, como nós sempre o fazemos, e nós conseguimos, como você disse, levar exatamente o cliente que talvez não estava pensando em consumir carnes. Ele ouviu o comercial bem feito, bem chamativo, e ele foi até o açougue, efetuou a compra, deixando o cliente satisfeito e batendo aí muito mais do que a meta comum dele do final de semana. Então, rádio indoor é isso que a gente faz. E Eliezer, aproveitar aqui para continuar aí nessa pegada mesmo da rádio indoor, não é só venda, tem também noticiários, né? É isso? Sim, sim. Fala um pouco pra gente aí. Como o Ricardo bem já colocou, Marcos, ela é comunicativa também, né? Nós temos tanto a parte de notícias, por exemplo, o cliente pode escolher, né, na variedade disponível, por exemplo, se ele quer ouvir uma notícia rural, por exemplo. Tem um boletim rural, por exemplo, para que o cliente possa estar bem informado enquanto faz as suas compras. Eu costumo dizer que a gente busca criar um ambiente familiar dentro da loja do nosso cliente. Porque você não fica em um local onde você não se sente bem. Então, o que nós fazemos é trazer informação de uma forma dinâmica, acolhedora, de maneira que não só venda, mas que seja aconchegante também, entendeu? É bom você ver as pessoas cantando dentro da loja, aquela música que ele gosta, entendeu? Dentro do sistema, né, Ricardo? Já pontuando, nós temos a grata satisfação de dizer que você vai encontrar praticamente 100% das músicas nacionais e internacionais. Certo? Muito legal. Somos a segunda maior plataforma com músicas do país. Do Brasil. Do Brasil, olha, certo? São milhões de músicas. Milhões de músicas. São mais ou menos quantos? 140 milhões de músicas. Olha, além de você ter esse benefício, né? São 140 milhões de músicas. Eles têm um banco de vozes de locutores extraordinários, não é isso? Sim.
Inclusive, essa voz que vos fala aqui, né? Essa aqui também também está disponível lá, né? E a gente busca sempre, Marcos, trazer esse clima do FM, entendeu? Porque as pessoas já estão acostumadas a ouvir rádio. Essa pegada, né? Isso, exato. E quando nós trazemos isso para dentro da loja, literalmente não é um som tocando na loja, é uma rádio tocando dentro da loja. Muito legal. Entendeu? Isso. Personalizada. A identidade audiovisual do nosso cliente vai lá em cima, o valor de marca dele vai lá em cima, porque o cliente sabe, né, onde ele está, porque nós temos vinhetas, nós temos comerciais, todos eles personalizados para poder atender a demanda desse cliente. Muito bom. FKS Mídia já existe há quantos anos já? Desde 2007. Desde 2007. E o que significa FKS Mídias? Vai lá, locutor, diga aí. Beleza. Nós temos essas 3 letras, né, como as primícias. F de Freedom, liberdade. Olha que legal. K de Key, chave. E Solutions, de soluções. De soluções. E aí porque nós acreditamos que a liberdade que o cliente nos concede é a chave para nós criarmos soluções para ele. O cliente que acredita no nosso potencial, que acredita nas nossas ferramentas, é o que a gente precisa para entregar aquilo que nós entregamos para os nossos clientes. Da mesma forma, nós acreditamos que as soluções que nós criamos é a chave que vai proporcionar liberdade para os nossos clientes. Porque se livrar de um problema, de um gargalo, como você citou sobre, às vezes o cliente está lá com um produto próximo do vencimento, né? E eu gostaria só de fazer uma pontuação aqui, quando vocês falavam sobre identidade, vale a pena ressaltar que nós atendemos clientes de muitos segmentos diferentes. E aí quando o Eliezer cita sobre a questão do boletim rural, nós temos muitos clientes, por exemplo, no Mato Grosso, de casas rurais, né? Porque nós atendemos até motel, né? A gente atende postos de combustíveis e essa nossa sede por entender a identidade de cada nicho, de cada segmento, nos trouxe exatamente opções. Então, quando nós temos um novo cliente de um novo nicho, então nós desbravamos o conhecimento para poder entender o que é legal para o público dele, né? Então, se é uma farmácia, então ali a comunicação tem que ser no nível de farmácia, né? Naquela pegada de farmácia. E para nós é sempre um desafio, mas essa é a nossa energia, é isso que nos move. E por trás, ou junto com a gente, tem uma equipe muito profissional e, acima de tudo, o Marcos, uma equipe que ama muito o que faz. Muito bom. Sabe, nós representamos aqui homens e mulheres determinados, gente que trabalha de verdade, com paixão, com determinação e que imprime, né, em cada trabalho ali o prazer e a paixão pela empresa e, acima de tudo, pelo cliente, né? Quando a gente soluciona, né, igual quando a gente vibra com os resultados positivos dos nossos clientes. E Deus tem nos dado a bênção de poder colecionar histórias como essas, de poder fazer a diferença na vida de clientes grandes. Eu creio que a gente vai falar logo em breve. Nós temos uns clientes grandes aí, viu, Marcos? Verdade. Temos os clientes grandes. Porém, nós valorizamos o grande tanto quanto o pequeno. Então, se o cliente tem um check-out, para nós ele é a pessoa mais importante que Deus nos deu. Da mesma forma, se ele tem uma mega rede, também para nós ele é muito importante e a gente trata sempre com muito respeito cada um dos nossos clientes. E olha só, tem mais uma coisa muito interessante. Se teu estabelecimento ele é um estabelecimento gospel e você quer somente música gospel, ou quer outras músicas que não têm palavras, digamos assim, obscenas, o sistema é inteligente. Ele também faz isso, não faz, Eliezer? Ele filtra. Filtra. Literalmente. Vocês são o único do Brasil que tem esse sistema ou tem outras empresas? Sim. O único do Brasil. Exatamente. Não temos nenhum concorrente à altura nesse ponto, certo? Nós conseguimos entregar uma taxa de acerto de 95% de filtro. Olha só. Isso é muito bom, né? Para aqueles que não querem ouvir palavras de baixo calão, por exemplo, dentro da loja, porque é um ambiente familiar, né? Pode contar com a nossa solução, porque ela realmente entrega
não vai precisar chegar assim, opa, para, essa daí não pode, entendeu? Ele tem a possibilidade de resolver isso antes de acontecer, entendeu? A plataforma resolve isso. Muito com inteligência, bom. Viu? Com inteligência, muito bom. Estamos ao vivo nos estúdios da SOT Podcast com o empresário Eliezer e Ricardo de Paula. Eles são de Goiânia, Goiás, chegaram em Manaus hoje e a gente está num bate-papo muito bacana. Saiu uma pesquisa agora da minha família, essa pesquisa toda vez a gente faz. O Eliezer está em segundo, o mais bonito, o Ricardo de Paula o terceiro e eu sou o primeiro. Essa pesquisa foi encomendada pela minha esposa, pelas minhas filhas, e toda vez eu ganho na pesquisa. Vamos para a segunda pergunta agora, para descontrair um pouco. Qual foi a motivação inicial para criar a FKS Mídias e desenvolver uma plataforma de rádio indoor? Fala para gente, qual foi a motivação? Foi dele, né? Sim, eu já estou no ramo da comunicação já há um bom tempo e venho do rádio, né? E no rádio eu me senti muito preso, porque o rádio tem muitas amarras, né? Para quem é locutor de rádio aí vai exatamente se identificar com o que eu falo, porque a rádio comercial ela tem muitos donos, né? Apesar de ter um CNPJ e tudo, mas são muitos proprietários e às vezes defendem muitos interesses que às vezes são complexos de você poder estar ali limitado. E depois de sair do rádio, né? Trabalhei em rádios importantes, eu sempre tive essa vontade de produzir, né? Também apresentar o trabalho de forma mais pontual. E nós começamos, a empresa exatamente foi, digamos que sem pensar, a empresa em si com relação à questão de rádio indoor, eu ouvi algo semelhante no supermercado e eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo fazer um negócio bem melhor do que isso aqui. E aí depois, conversando com meu irmão, e a gente começou, né? E o interessante, Marcos, que o nosso primeiro cliente, o primeiro, vamos chamá-lo de cobaia, né? É nosso cliente até hoje. Caramba! Então, é uma satisfação para nós manter... Como é o nome dele? André. André, parabéns, hein? Tem de tudo. Nós temos a grata satisfação de poder ter clientes, inclusive até recentemente nós fizemos visita a um cliente desses da primeira etapa, que quadriplicou o faturamento nesse tempo e continua com a gente, exatamente, né? Então, nós começamos a prestação de serviço de rádio indoor, exatamente desbravando o segmento, né? E aí... Você tem um ano? Oi? O ano do início? Do start? 2007. 2007. Ano de 2007. E aí nós começamos desbravando e foram muitos desafios, né? Eram muitos desafios, porque era um segmento muito embrionário, né? No país também, fechado. né, pouco conhecido. Exatamente. Mas a gente avançou e nós tivemos a grata satisfação de ter os clientes satisfeitos. E isso fez com que a gente pudesse crescer e até chegar a Manaus, que nós falaremos em breve sobre essa questão. Mas vamos lá, te respondendo a pergunta, como que surgiu a plataforma, né, FKS Play, que é da FKS Mídias. O que acontece, Marcos? A gente trabalhava com plataformas terceirizadas. E as plataformas de rádio indoor terceirizadas, elas são muito engessadas. Elas não conseguiam entregar, igual quando a gente fala sobre música, então os clientes só reclamando porque não tinha música, se é forró não tem todos os forrós, se é sertanejo não tem atualização, então está repetindo música e tal. E a gente foi solicitando o pessoal, os desenvolvedores de plataforma, para que fizessem atualizações, e aí chegou um certo ponto que não deu mais, no sentido de que eles sempre se negavam a desenvolver-se tanto quanto o mercado pedia, né, das soluções. E aí foi quando a gente chegou para o último parceiro nosso, né, da plataforma, e nós o informamos que a partir daquela data, inclusive até não somos inimigos, né, pelo contrário, somos parceiros ainda, e nós o informamos que diante dessa questão, dessa dificuldade, nós desenvolveríamos nossa própria plataforma. E foi aí que nós começamos a trabalhar na nossa própria plataforma FKS Play. E diga-se de passagem, ela foi inspirada, nós gostamos bastante de aviação, ela foi inspirada no F-22 Raptor, que é uma máquina aí, indomável, americana. Os dois gostam de aviação? Os dois, mas eu gosto mais ainda. Aliás.
E aí, assim, nós temos módulos exclusivos, inclusive o Cockpit, que é um módulo da plataforma, que é em homenagem exatamente à aviação, porque a ideia é ter o cliente no controle, de forma que, por exemplo, uma das características do F-22 Raptor é que ele é invisível diante da concorrência. E é assim que a gente busca ser. Nós não preocupamos com os outros, nós preocupamos em fazer o melhor para o nosso cliente. Então isso nos faz ser invisíveis para muita gente, no sentido de concorrência. Para eles enxergarem a nós, eles vão ter que acelerar muito, porque a gente trabalha com muita dedicação. Então, baseando-se nesse nosso gosto pela aviação, então nós criamos conceito, né, o conceito do F-22, nós aplicamos isso para a nossa plataforma, no sentido de conceito, e nós criamos do zero, exatamente do zero, lembro como hoje, a gente começando a parte exatamente do zero, da primeira aspas para o primeiro colchete, na programação. Então nós começamos a plataforma do zero e nós estruturamos e temos maior orgulho de termos a FKS Play, uma plataforma robusta, né? E nós temos ela operando numa estrutura própria, né? Então nós temos a nossa própria estrutura de data center. Mas não começou no fundo do quintal, não? Não, na garagem, não. Não foi exatamente, mas podemos dizer que começou... No teu quarto? Não foi assim... Poderia ser, mas foi numa sala comercial pequena, tá, né? Começamos numa sala comercial pequena, próxima dos advogados. Nós éramos a única empresa de um prédio de advogados, né? Em frente ao fórum. Em frente ao fórum. Então nós estivemos lá por muito tempo. Então assim, nós começamos pequeno, né? Obviamente, e aí começamos a crescer e os clientes começaram a entender, começamos a pegar grandes redes. E nós gostamos da coisa. Né? E com relação à questão da FKS Play, eu creio que a gente vai falar mais detalhado na frente sobre ela, mas nós fizemos realmente, como diria meu pai, para arrebentar a boca do balão. Então nós colocamos, foi para moer. Então é muito prazeroso para a gente ter hoje a segunda maior biblioteca musical do país. Caramba! Cara, e desafiar o nosso... cliente, assim, qual música que você quer ouvir? Então, por enquanto a segunda. A segunda. Por enquanto a segunda. Mas a gente fica tranquilo com o segundo lugar para a gente poder continuar satisfeito. Mas temos muitas alegrias com a plataforma. É sempre um desafio, né? Como eu falei, a gente tem uma equipe de programadores que está sempre atualizando, inclusive até tem um chefe deles, se você me permitir mandar um abraço para ele. À vontade. Israel, ele é o cara... É o Einstein. É o nosso Einstein. E o cara é top. É jovem? Jovem. Fera. Tem 6 filhos, mas é jovem. Tem que trabalhar muito, hein, Israel? É muito menino. Forte abraço para ti, irmão. E o alvo dele é 7. 7? 7. É mais novo que nós dois. Caramba. É o Einstein, nosso Einstein. Um abraço, Israel. O cara é fera. Um abraço, querido. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Sobre, você falou que teve muito desafio, né, nessa trajetória, mas qual foi o principal desafio? Vamos o principal que diz, cara, isso daí quase a gente desiste, ou coisa assim, o principal. Ou fortaleceu mais ainda esse desafio? O que acontece? Porque olha só, rapidamente, desculpa te interromper. Porque em 2007 ainda tinha um agravante. A internet não era boa. Sim. E vocês necessitam de internet boa. É ou não é? Sim. Eu diria 2 desafios. Eu vou falar o primeiro e o segundo, eu acho que são similares. O primeiro, dinheiro. Sabe? Dinheiro, por quê? Como nós viemos de uma família humilde, simples, honesta e tudo, mas nunca tivemos grandes fortunas vou abrir um negócio, vou fazer um financiamento no banco e vou começar. Então, assim, sempre para o empreendedor iniciar é muito complicado, né? Então, para nós não foi diferente. Então, você quer investir em equipamentos, você tem que ter exatamente aquela limitação. Você olha e enxerga aquela limitação. Quer produzir mais, mas tem limitações. Como você disse, me recordo que as nossas primeiras internet eram via rádio, e não chegava a ser 1 mega, eram alguns K, 600K. E rodava? Rodava. Né? Então foi também um grande desafio. Mas eu diria, e nós temos uma sede, Marcos, muito grande de reinvestir. Então nós sempre reinvestimos. Então por isso nós sempre, graças a Deus, crescemos.
Então, por isso, a questão, digamos, o grande desafio nosso sempre foi exatamente a questão financeira de poder como colocar uma plataforma num data center. E nós somos ousados. Nós somos ousados. Então, nós temos uma plataforma, um data center próprio para sustentar toda uma estrutura dessa. Então, E como alguém me disse, você vai ter um filho para criar agora, viu? Caramba. É exatamente isso um data center, né? Literalmente é como membro da família, entendeu? O tempo todo precisa de cuidados, né? Não é simples. Tem que ficar no friozinho. no friozinho, Sim, temperatura. temperatura amena, né? A tecnologia, de certa forma, tudo ali, a constância de atualização é muito grande, né? E não podemos ficar para trás, né? Com relação a isso. Então, é um desafio, né? Mas a gente vive com satisfação esse desafio de manter isso funcionando, entendeu? Muito legal. Que bom. Quais são as principais soluções que a plataforma FKS Media, a FKS Play, oferece aos clientes? Quais são as principais? Vamos lá. Eu vou resumir em duas, que são 100%, 50% e 50%. A solução musical. Como nós já falamos anteriormente, já pensou você ter todas as músicas que você imaginar, que você quiser? É gospel, é um forró gospel, é um pagode gospel, é um funk gospel que você quiser, é um pop gospel. Você ter à sua disposição. A nossa plataforma, ela tem mais de 140 milhões de músicas de verdade, enquanto as outras plataformas dizem ter algumas 100, 200, 300 mil, que muitas delas nem têm. Nós entregamos e desafiamos o cliente, né? Qual música que você quer ouvir? Seja do passado, presente, às vezes uma do futuro. Mas outro detalhe, atualização. Se um cantor, se o Gustavo Lima lançar uma música nas plataformas digitais agora, daqui 1 segundo, você pode pesquisar que ela já vai estar disponível na nossa plataforma FKS Play. Olha então, só. o nosso cliente, musicalmente, ele está 100% respaldado. Então, o seu estilo musical, nós acabamos de vir da cidade de Belém, do Pará, e a gente sabe, vocês aqui são manauaras, mas o estilo musical do Pará é um pouco peculiar, né? Verdade. Então, lá nós tivemos também um abraço para o nosso parceiro lá, Meu nome dele? o Eliezer me lembra aqui, Marcelo Alves. Qual o Estivemos com o empreendimento Marcelo. dele? Qual o empreendimento dele? Ele é colaborador de uma grande rede, Olha que a legal. terceira maior rede varejista do país em faturamento, que, diga-se de passagem, é nosso cliente. Vamos falar daqui a pouco, se você quiser eu já falo agora. Pode falar o nome da falar? da varejista. O Grupo Mateus. Nós somos legal. a empresa que cuida do sistema de rádio indoor de todo o Grupo Mateus, seja o Mix Mateus, o Camino, tem o próprio Mateus, né? São muitas lojas e nós temos a grata satisfação de ter esse parceiro aí, essa grande empresa que acredita no nosso trabalho, e nós passamos lá. O Marcelo é um dos colaboradores, o rapaz junto com as meninas do marketing, que trabalha aqui na regional do Pará, né? Porque a gente tem também, não podemos deixar também o ferramenta, Ficaram né? quantos dias O lá em Denilson. Belém ontem? Ficaram quantos dias em Belém? Nós passamos um dia. Um dia. Só, Um dia em um Belém. dia. Só para a gente O poder... tempo é curto. É. E aí estava chovendo e calor. E calor. Algo interessante Bem no quente. Belém, muito quente. Então, musicalmente, nós entregamos para o cliente de várias formas. Você pode escolher a sua programação musical, um cantor só, 100, 200, quantos você quiser. Então, ou seja, musicalmente, nós entregamos tudo que o cliente precisar. Esse é o 50% das soluções, né? E nós desafiamos, se você tem um problema musical aí na sua academia, no seu estabelecimento, é uma clínica, drogaria, o que seja, nós temos a solução 100%, porque nós temos todas as músicas que você precisa, temos temas, temos playlists, você pode escolher por álbum, você pode escolher por música. Para a igreja também, né? Para a igreja também. Para a igreja também. Ela não se preocupa com nada, porque Eventos. vai ser automatizado. Exatamente. Esse 50% de solução que nós entregamos, musical. E o outro 50% é a parte de marketing. Por quê? Ao longo desses anos, desde 2007, nós aprendemos muito sobre a comunicação indoor. Então, como eu citei no início da nossa conversa,
Esse cliente de Brasília que nós conseguimos vender todo um estoque de carnes do açougue, do hipermercado dele, antes do fim da tarde do sábado. Isso que ele tinha até o domingo. Então, ou seja, nós fazemos uma comunicação de varejo muito bem feita, porque a gente trabalha com muita paixão e, ao mesmo tempo, essa experiência nos trouxe essa habilidade. Isso então, não foi, né, de ontem para hoje, né, Ricardo? Não. Foi bem construído, né? Exatamente. E a gente sempre, uma coisa que o Ricardo sempre trabalha, justamente pela excelência, entendeu? É mais detalhista ele, né? Sim. Ele busca sempre a excelência e ele fica, né, sempre a par dessa parte de estúdio, e toda essa parte de marketing passa pela supervisão dele, né? E pensa num rapaz criterioso, literalmente criterioso. Ele gosta e quer cuidar de cada um em específico ali. Ele sempre está ali dando um palpite, né? Ó, isso aqui pode ser melhorado nisso, né? A experiência trouxe para a gente, vamos dizer que uns frutos bem interessantes, né? E frutos bons, entendeu? Frutos bons. A gente desenvolveu muito a parte da técnica de comunicação interna, né? Nós fazemos o que ninguém faz. Nós cuidamos do seu funcionário dentro da sua loja. Nós parabenizamos o seu funcionário no dia do aniversário dele. Reconhecimento. Muito legal. Entendeu? Isso. Nós mandamos um alô, um bom dia para o seu açougueiro que está trabalhando, fatiando o bife ali para a dona de casa. Entendeu? É coisa que ninguém faz. Mas tudo isso, né? Dicas de passagem aqui, ó. Alguém que Ricardo trabalhou, entendeu, né? E aperfeiçoou essa comunicação interna. Então, às vezes, isso é um simples fato. Tem muito mais além disso, entendeu? Que nós costumamos entregar para os nossos clientes. E além disso, ó, por exemplo, você tem um estabelecimento, digamos que você tem uma academia ou um supermercado, e você quer, de repente, o teu hobby é música, você tem um CD gravado. Aí você fala para o Ricardo ou para o Eliezer, olha, eu quero colocar na playlist dessas 150 milhões de músicas as minhas músicas. Pode também isso? Sim. Olha só, personalizado. Exatamente. E detalhe, de repente você quer o seu nome, Rádio João. Também pode personalizar com o nome? Inclusive, até um caso curioso, a gente tem um cliente, né, do portal Supermercado, posso até dizer o nome dele, ele criou uma rádio. Ele contratou de nós uma rádio para o clube de pesca dele. Olha que legal. Então ele vai com os amigos para pescar, né, no clube de pesca, e aí ele tem uma rádio que toca os modão, né, que eles gostam. Selecionado ali. Olha que só legal. As top, né, com as vinhetas, e lá eles mandam um abraço, né, exatamente uns para os outros lá dentro da própria programação. Então, enfim, a plataforma, né, no sentido de padronização, personalização, ela é muito completa, porque nós realmente temos o prazer de deixar a rádio com a cara, né, do cliente, com, digamos, as características do cliente, com a personalidade do cliente, e mais do que isso, com a personalidade que é atrativa para o cliente do nosso cliente, que é o principal, para que ele possa se sentir bem. Então, se é uma farmácia, às vezes é uma farmácia que atende um certo público. Então, a programação musical dela precisa ser. Outro detalhe, como a gente falou sobre liberdade, ô Marcos, a gente dá ao cliente a opção para ele escolher. Sabe, nós temos da concorrência, vou falar bastante da concorrência hoje, né? Eu normalmente nunca falo muito da concorrência. É bom para diferenciar, né? Sim. A concorrência, ela se limita muito a dizer assim, nós temos tantos temas disponíveis porque nossas músicas são catalogadas e preparadas especialmente para o nicho. Mas por que eles fazem isso? Porque eles não podem liberar todas as músicas, porque eles não têm um módulo de censura, que nós chamamos de módulo de censura, que é o que faz a limitação. Se o cliente quiser tocar tudo, vai tocar. Mas como nós temos o módulo censura, que vai limitar para não tocar músicas de baixo calão, de palavras obscenas, então automaticamente eu posso liberar para um cliente tocar o que ele quiser ouvir. Então, se ele quer escutar o Zezo, inclusive até nós temos uma rede de supermercados aí que toca Reginaldo Rossi, Zezo,
só Cachorrão, é o Evonei, enfim, brega. E já pensou se essa pessoa que tem um público refinado, né? Que gosta desses modão, só exatamente a seresta, só aquela raiz, ele não vai encontrar esse tipo de música nas plataformas concorrentes. E na nossa, quer escutar só funk, o seu público é só funk, você vai encontrar tudo que você quiser. Heavy metal? Heavy metal. Rapaz. São mais de 140 milhões, Marcos. Os homens em Elvis, os homens estão mais fortes que o Spotify, hein? E de fato somos. E Sabe assim, por quê, eu desafio quem duvidar. Não porque vamos eles têm. Olha a outra vantagem dele. Eles podem programar a quantidade de música que vai tocar para os próximos 5 dias. Pode fazer isso? Spotify não dá para fazer isso. Sim. Dá para o mês inteiro. Programa o mês inteiro, programa só música gospel de 30 dias. Exatamente. A FKS Media. O Spotify não faz isso. Não. Então, os homens cresceram muito, hein? Parabéns. Nós temos muito mais músicas do que o Spotify, só para começar. Muito bom. Estamos ao vivo nos estúdios da Sorte Podcast com Eliezer, Ricardo e Paula. Eles são... Rapaz, vocês, na realidade, vocês são pioneiros, né? Porque vocês já começaram com o digital lá em 2007, né? 2007. Vocês são pioneiros do digital, hein? Vocês já estão muito ricos já, hein? Muito rico esse já é com 2 crianças, né? Na verdade, ele tem um rapazinho, o Isaac, né? Um abraço, Isaac. Eu tenho, e a filha, a Eloá. Eu tenho 2 moças. Eu já vou ser sogro já mais primeiro já. Entendi. Tem 2 Eu só moças. tenho um rapaz de 5 anos e a minha bebezinha tá com 6 meses. 6 meses, né? 6 Eu meses. tenho uma moça de 16 e outra moça de 11 anos. Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. Já tudo adulto. Só tem uma menina de 16 que está comigo, mas ela disse que daqui a 2 anos já vai morar na Europa. Pronto. E detalhe, né? A FKS Mídias, ela nasceu em Goiás, mas já está em todo o Brasil, Em praticamente. todo o Brasil. Todo o Brasil. E vocês saíram muitas vezes para visitar os clientes no Brasil? Não. Não, porque não precisava muito, né? Sim. Não muito porque, primeiro porque assim, a gente focou muito no desenvolvimento, igual essa plataforma, digamos, como diria o saudoso Rezende, coloca exclusivo porque dá trabalho para fazer. Então, eu não me recordo 100%, mas foram, acho que quase 5 anos entre o planejamento, o desenvolvimento, a análise do sistema e o desenvolvimento do sistema, o teste. Então foram quase 5 anos agora, esses últimos 5 anos, de fato, criando, aprimorando para deixar exatamente ela no ponto que a gente sempre sonhou. Então, recentemente, a gente não... eu acho que o cliente que mais a gente visita, assim, longe mesmo de verdade, é Manaus. É exatamente Manaus. Nós temos um cliente muito, muito do coração aqui, né? Vamos falar dele? Vamos falar dele. Vamos falar dele. Vamos falar dele? Vamos falar dele? Vamos falar dele. Vamos falar dele, então. Quem é ele? Vamos. Diga lá, Marcos. Gente, é uma das maiores redes de supermercado de Manaus. Você que vai visitar elas, lojas Baratão Carne. Isso. Tem um sistema de rádio indoor, granfino, músicas de excelente qualidade, selecionadas. E essa turma que trouxe para Manaus, não é isso? Há mais de 10 anos estamos no Baratão da Carne, não é? Caramba! Acho que é Olha, mais de que 10 legal. anos. É muito tempo. Que bacana. E a gente já visitou, né, não todas as lojas, mas dessa vez agora a gente pretende visitar as outras que a gente não, né, visitou, mas são lojas bonitas. Né? O açougue, então, é fenomenal, muito bonito. Um dos melhores do Brasil, sabia? Sim. Top. Dos melhores do Brasil. Daqui a pouco a gente vai lá dar uma passada lá na Cafeteria Piedade, né, Elvis? Vamos levar vocês para conhecer a Cafeteria Piedade, que fica dentro das estruturas da loja Baratão da Carne, Avenida das Torres. Vocês já foram nessa? Não, ainda não, né? Talvez não vou me recordar pelo nome em si, né? A gente, como não é daqui, então alguns nomes não são familiares. Vamos ter certeza daqui a pouco. Vamos ter certeza daqui a pouco. Eles fizeram um ambiente muito bacana, eles fizeram 3 pisos, não térreo. Aí na parte do meio eles colocaram essa cafeteria, muito bacana, bem bacana mesmo, os produtos, ambiente, iluminação. E em cima é o mercado, né? É muito moderno o mercado, açougue com carnes de primeiríssima qualidade, uma referência muito grande no Brasil. No Brasil. E o projeto deles é agora mais 2 lojas, uma no Lírio do Vale, ali próximo à Ponta Negra, e outra na Alvorada. Pode falar, Eliezer.
Eu fiquei aqui pensando, Marcos, em um detalhe. O pessoal vê a gente falando de quantidade de músicas, a quantidade de ferramenta que tem. Nossa, isso deve ser um bicho de 7 cabeças, como diria, né, um tempo atrás, né? Não é Isso é impossível de ser configurado, de mexer nisso aí, não dá certo. Tenho a grata satisfação de dizer para ti o seguinte: visualmente, facilidade, agora eu vou falar bonito aqui, de UX, né? Nós temos exatamente um estudo feito para que os ícones estejam no ponto correto, para que as cores sejam as cores corretas, para que a posição daquele botão seja o mais específico possível para que o cliente tenha uma ótima navegação e usabilidade. Praticidade. Muito legal. O nosso painel client, né? Ele tem mais recursos do que algumas plataformas concorrentes nossas. Só o painel client, sem contar a parte de administração, né? E visualmente falando, é uma plataforma que foi pensada, né, Ricardo, de ponta a ponta. E vocês não param, né? Não. Não para, porque a tecnologia não para, né? Não para. E nós né? não paramos. Muito legal. IA, né, Ricardo? Exatamente. Agora, dentro da plataforma também. Em breve lançaremos, né, nessa... A IA vai estar lá? Agora nós, assim, não é o foco da nossa entrevista, mas eu acho que eu já vou liberar aqui Dá um spoiler. Vou dar um spoiler. Não sei se vai ser legal, se eu vou ser despedido, mas nós seremos a primeira empresa no Brasil a ter uma plataforma de IA num segmento aí, não sei se eu falo agora, mas vou falar. Pronto. Fala. Pode. Nós estaremos lançando agora essa semana, no dia 30, 31, não me recordo exatamente como que está programado. Nós seremos a primeira plataforma nacional que tem uma IA que você vai digitar, por exemplo, faça uma música do Baratão da Carne. Fazer a música? Fazer a música. Caramba, e a nossa plataforma vai te entregar, a música cantada com o instrumental, a própria voz, a letra, tudo. Então, caramba! Eu acho que eu nem posso falar mais. Muito legal. Eu já gostei. Já vou ser mandado embora. Mas nós somos a primeira. Então, a FKS Play é exatamente exemplo disso, de forma que a inovação, e volto a dizer, se alguém disser que tem, não tem. Outra, então... Vocês vão desempregar os letristas, os instrumentistas... E aí... Rapaz... Então vai ficar tudo, né? São tecnologias da FKS Mídias e nós estamos chegando aí para ficar de verdade. E na FKS Play é mais ou menos isso. E como o Eliezer falava sobre a questão da praticidade, nós criamos uma plataforma, Marcos, que quem não quer mexer em nada, digamos, só quer clicar no player e ter a melhor rádio do Brasil, essa. Olha só que legal. Se ele quiser mexer o dia inteirinho, é essa também. Porque nós criamos para esses dois extremos. Quero escolher a dedo. Cada música, por exemplo, que é o caso do Marcelo lá, por exemplo, né? Que comentava conosco ontem. Eu faço a minha seleção uma por uma do que eu quero que toque. O sistema tem a música que ele precisa, entendeu? Ele não precisa, e ele configura uma por uma. Por exemplo, nós temos lá uma playlist, por exemplo. Tal. O que tem de música dentro dessa playlist? Somos a única plataforma que abre as cortinas para você, entendeu? E te mostra. Não tem para esconder. Muito legal. Entendeu? Rapaz, vocês são para frente mesmo, hein? Nós somos... Muito legal. Amamos essa... Então, galerias, olha só, galerias. Nossa, nós precisamos tocar nesse assunto. Shopping, galerias. Tem uma dificuldade, né, Ricardo? Muito grande do setor para essa área, né? E a gente desenvolveu justamente nisso, pensando nessa parte da galeria, para atender uma necessidade, uma demanda, né? Nós desenvolvemos a ferramenta de maneira que possa atendê-los de forma perfeita. Porque galeria é lojas diferentes, né? Exatamente. Vocês desenvolveram um sistema também? Exatamente. A plataforma consegue atender cada loja. Cada loja, entendeu? Olha só, cada horário específico. Se você está aqui em Manaus, está ouvindo em qualquer lugar do Brasil, ouvindo essa entrevista, vendo essa entrevista, se você tem um mini shop, uma galeria com lojas de confecções, semijoias, e você quer um sistema indoor, um sistema de rádio, para essa galeria também é possível. A FKS Mídia faz. É possível. Caramba! Com o nome de cada estabelecimento. Cada estabelecimento.
E ele vai poder ter uma grade comercial, de acordo, ele vai poder vender o espaço, digamos assim, a loja ou o podcast Assote. Vai ter lá um horário, então vai ter tantos spots de 30 segundos 3 vezes ao dia, ou em tal horário e tal horário. Então ele tem uma grade comercial que ele pode vender. Então, se a loja A quiser anunciar mais do que a loja B, vai anunciar. Se todos forem anunciar, o sistema vai dividir os horários e traz os relatórios exatamente para que todos possam anunciar da mesma forma. Então, Arcos, os meninos são bons. Rapaz, vocês avançaram bastante nessa área. Somos humildes, mas temos que falar a verdade, né? Elvis, tu não viu não, a rádio indoor em funcionamento, né? Ainda já viu ela em funcionamento? Não, eu digo em funcionamento aqui, no teu sistema, no teu computador, na tua frente. Assim, ouvindo em lojas já, né? Mas é muito interessante, é muito prático. Você aperta no botão. Exatamente. E ela já vai sozinha, ou se você quiser, alguém pode ficar operando. Isso, nós temos o Pediu Tocou, né, que também é uma exclusividade nossa. Já tem uma programação, digamos que você fez lá no Baratão da Carne, já tem uma programação. A concorrência vai saber, isso. Vamos lá. No Baratão da Carne já tem uma programação que vai estar tocando, mais o operador de caixa, né, o operador de PDV, lá que fica responsável pela rádio, digamos assim. Algumas lojas têm, né, essa função. Ele pode, mesmo com uma programação já pré-definida, ele pode também colocar as músicas de acordo ao gosto dele, digamos. Já tem as músicas programadas para o dia todo, mas se ele for lá no Pediu, Tocou, ele insere quantas músicas ele quiser, exatamente, digamos que se o cliente chegar lá e falar assim, ó, e ele, obviamente, se for do segmento e houver a possibilidade, digamos que alguém chega lá no Baratão da Carne, fala assim, ó, eu quero escutar a música tal do Zezo. E se eles quiserem tocar, ele só vai pesquisar lá num segundo, já vai incluir na programação, então a próxima música vai ser exatamente a que o cliente pediu e depois continua voltando à música normal, a programação comercial continua normal. Então, assim, é muita opção. Melodia, como diz o Papo Capim. É muito conteúdo, né? Muito legal. Então, olha, você que está aí assistindo a gente, quer uma rádio indoor no teu estabelecimento, como é que faz para o endereço de vocês aí, para conseguir falar com vocês dois? Porque assim, ó, se eles estão nas 10 lojas do Baratão da Carne, Baratão da Carne é uma das maiores redes conceituada, já há muitos anos em Manaus, há mais de 20 anos. Se o Baratão da Carne contratou eles, por que você não contrata? Como é que faz para contratar vocês aí? Manda o endereço aí. Vamos lá. A opção pode ser o WhatsApp, né? Nossa equipe vai estar disponível para atender, que é o 62 3516 1465. WhatsApp 62 3516 1465. Ou pode também, né, nos seguir aí nas redes sociais, pode ser no Instagram, e aí nos chamar no direct, é o @FKS_mídias. Horário comercial. Horário comercial. Horário comercial. Eles são de Goiás. Exatamente. E tá aí também. Lembrando já passando. Que a gente está num fuso horário diferente, né? Que é uma das diferenças pra gente, né? Então, na nossa comunicação daqui para lá... Lá é uma hora a mais? Uma hora a mais. Aqui é uma hora a menos. A menos. Então, a gente vive mais ou vive menos? Cara, Vocês são muito afobados, hein? A gente ganhou uma hora de Belém para cá, né? Então... Não sei se ganhamos ou se perdemos. Pois viajamos no tempo. Eu não sei se ganhamos ou perdemos, mas mudamos aqui. Então, aí ó, a gente fica agora nessa guerra. No celular tá um horário, a gente fica... E lá é outro horário. Mas enfim, repetindo o nosso WhatsApp, 62 3516 1465. Muito legal. Estamos ao vivo nos estúdios da Sorte Podcast com o Eliezer e Ricardo de Paula. Eles são da área digital. É uma startup? É uma startup, né? Eu acho que é uma startup. Eu diria que... Porque, ó, a startup ela tem certeza, ela é escalável e ela... São três pilares. Situações, três pilares. Incerteza, na época, né? Vocês tinham essa incerteza. Sim. Escalável e um produto que pode ser vendido para... Seria uma MVP. Eu acho que é uma startup, sim, sabia? Já está valendo alguns milhões, hein? Está ficando valorizado, hein? Nós somos uma startup sem patrocínio. Sem patrocínio. Mas já valorizada no mercado. Sim. E você sabe que tem um monte de gringo aí que chega no Brasil. Quanto é que vale a tua startup? 6 milhões, 10 milhões. Me dá aqui, deixa eu comprar. Vamos trabalhar, né? Acontece isso, você sabe, né? A Sorte é uma startup também. Sim, que bom. Vamos lá, mais uma pergunta. Quais são os diferenciais mais significativos da FKS Play?
em comparação com as outras plataformas no mercado? Vamos começar com o design. A nossa preocupação, Marcos, foi em entregar para o cliente uma rádio com cara de rádio. Sabe? Como eu vim desse ramo, desse mundo do rádio, da rádio FM, o software de rádio, ele é bonitão, ele é colorido. E o que nós temos nas plataformas hoje de rádio indoor são muito cara de Apagado, player, né? apagado, apenas tipo assim, muito cara de Deezer, cara de Spotify. Então, o que nós trouxemos? Nós trouxemos um player que tem cara de player. Ricardo, só Sim, fica à vontade. te complementando, Aham. porque é o seguinte, a Deezer é para você ouvir música. E o Exato. sistema é para você utilizar ele comercialmente. Então, as demais plataformas concorrentes aí tinham exatamente isso, né? Literalmente um player de música. E nós fomos lá e De maneira quebramos que, essa... Exatamente. De maneira que o nosso cliente, igual como nós visitamos agora o grupo Mateus, a loja do Mix Mateus, na cidade de Belém, o computador, na sua tela, fica um sistema que tem cara de rádio. Né? Então ali nós temos os históricos, o cliente sabe quais são as próximas músicas que vão tocar, os blocos comerciais, tudo definido. Então assim, vale a pena conferir. E se o pessoal entrar no nosso Instagram, vai ver exatamente o nosso layout. Né? Então o primeiro ponto diferencial, o layout. Que se você comparar com a concorrência, você vai ver a tamanha diferença. Desculpe-nos pela falta de humildade, mas ao mesmo tempo a gente não pode ser covarde com aquilo que nos faz bem, com aquilo que de fato é verdade, né? Então, assim, por gentileza, não espero não estar passando uma imagem muito de prepotência, mas ao mesmo tempo eu não posso omitir aquilo que nós temos de diferencial, né? Então, a parte de designer, sim, Elias. Eu vou até complementar. Aí o pessoal pode estar ouvindo aí e pensando, poxa vida, mas designer vai vender? Vai. Sabe por que ele vai vender? Quando o operador precisar fazer um anúncio, por exemplo, que é necessário, é rápido para ele poder fazer. E você não tem noção do tanto de tempo que é necessário para que alguém tome uma decisão. E às vezes você tarda, né, no operador encontrar a função, o aviso que precisa ser feito, né? Ou não é passado o aviso como deveria ser feito, e nisso o seu lucro está indo pelo ralo. Entendi. A minha neta tem 6 anos, ela já entende muito de tecnologia. Essa geração você sabe, né? Sim. Então esse sistema ele foi feito também para minha neta operar? Sim. Com Olha só, minha tranquilidade. gente. Ó. Tranquilo. Sim. Minha neta tem 6 anos, ela tem um tablet. Ela joga um jogo lá que eu nem sei, um tal de Roblox, não conheço. Mas eles estão dizendo, se ela tem 6 anos, ela tem intimidade com a tecnologia, a rádio indoor pode ser operada por uma criança de 5, 6 anos. Exatamente. Vai você ser um abusado, hein? Somos. Então, diferenciais. Designer, a quantidade de música, né? O banco, nossa biblioteca musical é um grande diferencial que nós temos. O nosso time de locutores também é um grande diferencial que nós oferecemos. Os caras são bons, hein? São bons. Os caras são bons. Os caras são bons. Padrão emissoras de TV Globo, aí, né? Padrão Globo. Então, Padrão Globo, os locutores deles. Tanto quanto voz masculina ou feminina, nós fazemos com muita dedicação e o resultado a gente tem obtido. E a comunicação, essa comunicação do locutor, ela importa muito porque é exatamente, né, a questão da venda. E um outro diferencial nosso é que nós não ficamos no mesmo lugar no próximo dia. Então nós estamos eternamente em evolução. Eternamente em evolução. O nosso cliente, ele vai estar sempre recebendo atualizações. Você gosta de desafio? Gosto. Vou fazer um desafio contigo. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Ele é locutor profissional Sim. e com certeza ele já fez diversos jingles, vinhetas. Sim. Vamos fazer uma vinheta pro público aqui? Que tu Bora. já fez, Sim, que tu sim. lembra. E faz aí naquela pegada Jovem Pan, Rádio FM. Faz pra gente aí, olhando ali pro público ali. Olha aí, Elvis, dá uma olhada aí. É um desafio, ele gosta de desafio, ele respondeu. Desafio. Eu vou fazer o seguinte. Pode ser varejo, pode ser atacado. Okay. Eu vou fazer para você aqui o primeiro texto comercial que eu gravei na minha vida. Caramba. Exatamente, eu lembro da frase forte do texto. E foi exatamente o primeiro texto que eu gravei. Posso contar daqui a pouco como que começou essa minha história. Mas o texto dizia mais ou menos assim: o que é bom sempre volta. E a promoção do Posto Queiroz voltou.
essa era a frase, né? Então, varejo diferente. Mas, quanto ao meu estilo de locução, eu faço voz varejo, né? Gosto mais da voz impacto, também faço. Faz né? uma voz impacto, Então, essa é vamos boa. lá. Olha, Elvis, voz impacto. Vem aí, o show já vai começar. Dia 10 de maio, em Manaus. Muito legal. E essa voz está espalhada no Brasil inteiro, hein, gente? Vamos lá para Ricardo, o mais clássico, e quando né? eles chegam na loja do Baratão, como é que eles te escutam lá? É verdade. Aqui em Manaus, eu chego na loja do Baratão da O Carne. slogan dele Daqui a pouco a gente vai lá. E Sim, eu chegando lá, qual é o slogan do Baratão da Carne? é Baratão da Carne. É barato mesmo. É barato mesmo, É né? barato mesmo. Baratão da Carne é barato mesmo. Baratão da Carne é barato mesmo. Agora vamos um varejo, né? Varejo. Tem um tradicional. Um oferecimento de jogo de futebol da Coca ou da Skol. Oferecimento Coca-Cola, Skol, Brahma. Então já é uma locução diferente, né? Olha só. E faço também, como eu já sou do caipira, né? Eu também faço. Faz né? caipira? Alô, negócio, como é que você tá? Bom, não? Chamando o papai. Chega aí, vamos conversar, menino. Então, Muito né? bacana. Que é a voz caricata, né? A voz caricata. Muito legal. Que talento, Aí, hein, gente? Que a talento. gente O imita- Eliezer faz? Eliezer ouve. O Eliezer é o seguinte, o Eliezer tu bota aqui um computador, ele desmonta todinho, é isso? Exatamente. Ele desmancha o bichinho todinho. Exatamente. Ele faz mais 4 e Desde- funciona os 4. Desde o relógio até um servidor, se colocar na minha mão, um notebook, já abri alguns e todos voltam a funcionar, Voltam viu? a funcionar. Sim, Então sim. são talentos. Não sobra parafuso, viu? Ó, então são talentos de dois irmãos que se completam. E por isso que já Exatamente. estão desde 2007 no mercado. Já tem na América Latina? Já? Sim, nós trabalhamos no Paraguai. Paraguai. Paraguai e Uruguai, que nós temos muitos brasileiros e temos também na Holanda. Holanda. Porque nós temos brasileiros que têm negócios lá, né? E aí cuidam... Bélgica. Bélgica. Bélgica também? Olha Bélgica. que bacana. Isso. Aí são clientes que têm estabelecimentos comerciais lá e que conhecem nosso trabalho aqui e que levam a gente para lá através, né, do nosso trabalho aqui. Mas os guaranis, né? A gente grava também aí dos guaranis, do pessoal do Paraguai aqui, que é bem diferente, né? O valor dos produtos lá, então é sempre 1 milhão de guarani, então a gente tá por aí. Muito legal. Sem contar, Ricardo, Record, né? Isso. Alguns cantores, né, nacionais, de renome nacional, por exemplo, quando vão para fora nas suas turnês, né? A voz É do da Ricardo. nossa empresa já saiu já. Caramba, Ricardo. Essa Sim. tua voz te deu muito dinheiro, hein, homem de Deus? Cara, e a gente, o desafio foi feito, né? A gente fica assim um pouco... Porque eu gosto do texto, né? Com o texto pronto, já facilita para mim poder fazer, né, a locução mais apropriada. Ei, eu quero de brinde aqui uma da sorte, hein? Ei, Sim, vamos pedir de brinde deles aqui uma para nossa plataforma aí, para nossa startup. com certeza, com certeza. Vamos lá, mais uma pergunta aqui que o Elvis separou para gente. Como a tecnologia e a inovação influenciam no desenvolvimento contínuo das soluções de vocês? Porque a gente está na área do digital, né? Na área da tecnologia. Né? Tá tudo pronto, não tá tudo pronto já? Ou ainda não? Quer responder, Eliezer? Vamos lá. A tecnologia, ela é uma parceira, né? E nós temos usado ela literalmente ao extremo. Caramba! E imagine só, por exemplo, carregar ali uma pilha de CDs para trazer e colocar aqui as músicas para poder funcionar em Manaus, hein? Como que seria isso? Esse transporte? Como seria o crescimento, por exemplo, sem termos a possibilidade de um tráfego contínuo e em largura de banda maior, né? De maneira que a gente pudesse, de lá, atualizar um conteúdo aqui em Manaus, do outro lado do mundo, né? Então, a tecnologia, ela facilitou muito, muito o nosso trabalho, né? É desafiador, né? Porque sempre está inovando e a gente precisa acompanhar isso ao extremo, né? Não só receber as novidades, como também lançar novidades, como a plataforma que vai fazer essa parte de IA, da parte de músicas cantadas também. Então a gente precisa legal evoluir, isso. né? Então ela é
literalmente o caminho, né? Vamos dizer assim, né? Ela encurta caminhos. Muito bom. Olha só, Rádio Indoor é FKS Mídias em todo o Brasil. Essa plataforma está na América Latina, Paraguai, na Europa, gente. Holanda, Bélgica. Os caras foram longe, hein? Sim. E se você quiser levar para qualquer lugar da sua região, do Nordeste, entre em contato www.fksmedias.com.br. Olha, viu? Eu decorei já. Eu tive o prazer de conhecê-los há 10 anos atrás, né? Isso. E fiquei encantado, porque na época eu tinha um mini estúdio, um home studio na minha casa. Eu confesso que eu fiz muitas publicidades também com a minha voz, né? Não é tão grave que nem a do Ricardo, mas olha, me deu uma boa grana usando técnicas vocais, usando ali as edições, e eu gostava do resultado final, e principalmente na hora que o cliente pagava, né? Então foi uma jornada, foi assim que eu conheci vocês, né? Dia, acho que foi o Félix aqui em Manaus. Isso. Ele tinha uma loja de roupa, ó, tem esses caras aqui, é sensacional o trabalho deles. Eles têm um sistema de rádio indoor, e eles têm vinhetas, jingles, fazem publicidade na veia mesmo. De caramba, aí eu entrei em contato com o Eliezer, né? Foi. Eu não conhecia o Ricardo sempre estava numa parte. É invisível. É invisível, mas o Eliezer sempre aqui. Sim. E até Elvis, ele tem uma fala. Beleza? Ei, Marcos, beleza? Esse beleza dele é porque já tá tudo beleza para ele, né? E ficava na minha cabeça, né? Então foram muitos anos, eu tive o prazer, tinha uma rádio indoor, né? Com meu nome, Rádio Marcos Benícios, e eu ouvia música, selecionava músicas, e foi um período muito bacana, até eu ingressar na tecnologia, na telecomunicação, e agora eu estou voltando, né? Estou com mais tempo, e a gente está nessa transição de carreira também, fazendo aqui com vocês esses podcasts, mergulhando nesse mundo incrível do digital, né? Que é muita coisa, né, rapaz? Tá vendo o tanto que a tecnologia é boa? O tanto que a tecnologia é boa, gente. Mais uma pergunta aqui para eles, com os irmãos Eliezer e Ricardo de Paula. Vieram diretamente de Goiás, visitando Belém, agora Manaus. Daqui a pouco a gente vai num dos principais clientes deles aqui em Manaus, que é o Baratão da Carne. Vai lá conhecer uma loja aqui muito bacana e tomar um cafezinho lá. Vocês podem compartilhar alguma história marcante de sucesso relevante que tiveram com a FKS Mídias? Beleza, eu vou... Já que nós estamos nesse podcast que é sucesso, você, além de profissional, você é um parceiro nosso, né? Sim. Vou contar uma história aqui que nos ensinou muito e que é muito peculiar. Que nos ensinou a entender que o cliente precisa ser ouvido. É uma história um pouco cômica, mas, ao meu ver, bem interessante. Nós trabalhamos com rádio indoor, né? É nosso carro-chefe, mas como eu citei agora, trabalhamos com tecnologia, temos a produtora, que trabalha com produção de jingles, né? De comerciais e tudo. E nós recebemos um chamado um pouco diferente do que a gente costuma fazer, que foi uma cliente nossa, que é dona de uma frota de carros de som, a JC Publicidades, que atende a capital Goiânia, e ela nos pediu para poder criar um comercial para uma senhora que havia perdido o seu gato de estimação numa região nobre de Goiânia, da capital. E nós pensamos assim, poxa vida, gravar um comercial de um gato desaparecido, mas uma cliente, a gente sempre prezando por atender, né, os anseios do cliente, nós gravamos o informativo, né? Para que se as pessoas soubessem do gato, passamos as descrições, o gato não apareceu. E se a história parasse por aqui, seria, abre aspas, normal, fecha aspas. Mas o que acontece? De repente, nós somos surpreendidos com a dona do gato que queria gravar na sua própria voz, chamando o gato. E aí, a FKS Mídias, e ela não queria só ela fazer, então o locutor precisava fazer a parte do locutor, né, informando as pessoas, e no final da locução, ela queria colocar a gravação na voz dela, chamando o gatinho. Se a história parasse aí, seria quase normal. Mas o que acontece? Alguém trouxe a informação de que havia uma possibilidade do gato dela ter entrado na
debaixo de um carro de um colaborador de uma empresa que ficava lá próxima e que teria ido para um bairro que fica bem mais afastado, talvez uns 15 quilômetros do bairro onde ela residia. Resumindo, o gato apareceu. A Selma, né, da JC Publicidades, colocou acho que uns 5 carros na rua desse bairro lá, e o bairro tinha a voz do locutor falando sobre o gato e ela no final chamando o gato. O nome do gato era Tim. E aí ela chamava o gato. Mas primeiro, os carros rodaram somente com a voz do locutor, não encontrou o gato. E aí, de repente, quando nós usamos o comercial que ela gravou na própria voz, né, e um gato caro lá, tanto ser de estimação, mas um gato de uma raça aí diferenciada. Resumindo, quando o gato ouviu a voz dela no carro de som, ela apareceu. Essa história aconteceu de um âmbito diferente, não foi de rádio indoor, mas nos ensinou ainda mais de que por mais que na nossa concepção profissional o cliente não esteja certo, é muito importante ouvi-lo. É muito importante ouvi-lo. Então, para nós tivemos uma cliente com poder aquisitivo bem significativo, muito satisfeita, e ao mesmo tempo nós fizemos uma bizarrice aos olhos e ouvidos profissionais, mas ao mesmo tempo nós praticamos aquilo que nós propomos a fazer, que é levar solução. Então, esse episódio, que é uma história um pouco diferente, né, mas nos ensinou exatamente a manter aquilo que nós estamos propondo fazer desde o início, que é providenciar solução, mesmo que seja exatamente por caminhos diferentes aos naturais e os normais, mas nós ouvimos o nosso cliente. Então, nós estamos aqui, estamos pretendendo, nós queremos nos reunir com a proprietária, os proprietários do Baratão, exatamente para podermos manter exatamente essa comunicação, porque nós já entregamos muito, porém nós queremos entregar mais, né? Porque essa comunicação faz com que o nosso cliente possa estar sempre tendo de nós o melhor, porque se nós não nos comunicarmos com eles, nós não teremos exatamente o conhecimento das indagações. E me lembrou aqui uma frase, que quem tem medo do ridículo não chega no extraordinário. Não chega no extraordinário. Muito Bem legal. verdade. Rapaz, ela manja de publicidade. Você A minha voz vai dar resultados. E assim, nós em unanimidade discordamos dessa loucura, né? Inicialmente. Cara, inicialmente. E para nós, a surpresa foi muito grande. Obviamente que esse é um caso diferenciado, né? Talvez se repetir, não sei se teremos o mesmo desfecho, mas esse é um fato real. Vou Um fazer abraço, Selma, da JC Selma, né? Publicidade. Ela Isso. não é cliente de vocês? Sim, desde Olha sempre. só. Não acha não o gato dela para você ver. Exatamente. Pede o contrato na hora. Ela é cliente nossa desde 2008. Ela tem uma frota de várias S10, vários trios elétricos de... Caramba, Sim. que legal. Vou fazer essa pergunta aqui para o Eliezer. Como as formações em administração, publicidade, propaganda, porque eles dois têm as suas formações. Analista de sistema, como isso contribuiu para o sucesso da FKS Mídia hoje? Tanto a tua profissão, a tua formação, como a dele. Administrar, né, é uma arte, né? É bom administrador uma ele? arte. Bom, excelente. Passa toda a grana pela mão dele. Na verdade, tem uma terceira pessoa que eu acho que nós não podemos deixar de falar dela, que nós somos 3 irmãos. Ah, tá. Tem uma alma feminina Tem uma que moça aí. cuida do dinheiro. Que cuida do dinheiro. Cristiane, um beijo, um abraço. Ela é mais bonita que vocês dois, né? Graças a Deus. E aí, ela é o pilar financeiro, né? Ele é o pilar da administração e eu sou o pilar operacional. Deixa eu mandar um alô. né? Cristiane, faz um pix pra mim, hein, mulher? Forte abraço pra ela. Ela não vem em Manaus, não. Ela não viaja. Fica mais lá? Como é que faz? Fica mais lá. Fica mais lá. Né? Isso, Tem que ficar olhando exatamente. dinheiro, que dinheiro não pode Não deixar. pode mesmo, não. Ela é mais pode. jovem que vocês? Mais velha. É mais velho. Ah, mais tá. velho. Respeita, hein? Sim, sim. Por isso que ela Respeito. tá cuidando do dinheiro, porque tem que ter muita responsabilidade. Muito bacana. Então fala pra gente como essa formação de você é administração e o dele é publicidade. Propaganda, analista de sistema. Marcos, tudo, como eu disse, a vida é uma arte, né? E você precisa aprender a administrá-la, porque se você não administra bem a sua vida, o restante vai tudo de água abaixo, né? A formação, ela é muito importante porque traz os pilares, né?
E às vezes coisas que você ia bater muito cabeça para poder você conseguir, né? Você consegue ter ali meio que mastigado, né? Uns problemas já com soluções, e isso facilita no dia a dia, né? Administrar não é fácil, não é simples, né? Tanto é que poucos administram bem, né? Muitos administram, ou todos administram, mas nem todos administram bem. Então, o resumo seria esse, entendeu? Nem todos administram bem, e o conhecimento, eu acredito que ele liberta, certo? Conhecimento liberta. O conhecimento liberta, porque antes de você ter conhecimento, às vezes, você passava por situações que, às vezes, depois que você tem um conhecimento, você fala assim, nossa, mas como vivi isso, né? Então, a administração, o estudo, a constância nos estudos, porque não é só um dia de estudo, né? É a constância. Todo dia tem inovação, né? E você precisa estar por dentro das inovações, porque senão você vai ser pego de surpresa, né? Todo dia tem o que se aprender. Verdade. Literalmente, todo dia. E a tua formação? Quanto ela ajuda? Sim. Eu diria que é exatamente o que o Eliezer citou com relação à questão do conhecimento, né? Eu sou autodidata em muitos aspectos, né? Eu quero agradecer a Deus primeiramente, porque eu tenho muita facilidade de aprender, porém você precisa saber o que aprender. Então, a formação ela entra exatamente no norte para que você possa aperfeiçoar, para que você possa conhecer as regras, né, os limites, o caminho, mas ser autodidata, para mim, é tão importante quanto a formação, né? Então, a adrenalina que vem no cérebro, ela faz com que o conhecimento possa ser funcional. Então, eu diria que é 50% formação, e ser autodidata, no meu caso, faz muita diferença, me traz... E também, tipo, a formação ela é só um passo. Como sem a gente prática, comentou, né? A questão sem a prática, e a formação posterior à formação, ela é tão importante quanto a primeira formação. Então, se você não... né, quando você consome o conteúdo de um podcast como da SOT, você adquire conhecimento. Você pode, igual se você assiste um profissional, ele mostra aqui como venceu, como progrediu, ele pode ser sua inspiração, ele pode trazer uma equação de solução que pode ser a mesma dificuldade que você tem. Então, o conhecimento em si, após a formação, ele é tão importante quanto o da formação, no sentido de prática, de você poder crescer, de você poder progredir. Quem é a tua inspiração em publicidade? Assim, porque tu é um cara que gosta, sim, respira isso. Quem foi que te inspirou? Diz o nome aí. Marcos, eu sou perfeccionista. Então, a Globo é minha inspiração. Muito bom. No sentido de fazer as coisas certas. Né? De publicidade. De publicidade. No sentido de fazer as coisas certas, fazer a coisa bem feita, de você poder comunicar. Eu preciso estar no mercado, né? Igual se eu fosse fazer a locução que eu mais gostaria de fazer é uma locução mais jornalística, por exemplo, né? Mais, digamos que, mais informativa, né? Mais poética. Eu gosto muito de falar sobre o assunto. Institucional. Né? Institucional, que é exatamente, né? No caso, igual se eu for fazer um texto institucional, ele para mim é muito prazeroso, né? Então, por exemplo, se você precisa o melhor preço, né? No melhor lugar, a melhor opção, isso para mim é prazeroso. Porém, fácil. É fácil. Só que o que eu tenho que fazer? Igual eu estou com o texto aqui agora, com o texto, né? Para vocês saberem como que eu faria um texto para um cliente popular, né? Um cliente popular de rádio indoor, né? Aqui, um abraço pessoal do Morenta Supermercado, peguei um texto aqui do sistema, seria mais ou menos assim. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao Morenta Supermercado. Olha só que bacana, hoje é dia de promoção, viu gente? Isso mesmo, em nosso hortifruti hoje tem tomate longa-vida por somente R$ 3,79. Olha só que maravilha! Tomate longa-vida por apenas R$ 3,79, só aqui no Morenta Supermercado. E tem mais, muito mais para você aproveitar. Olha só que bacana, tem ovos brancos
30 unidades, isso mesmo, cartela com 30 unidades, hoje por somente R$ 13,80. E não para por aí, gente, tem mais, muito mais para você aproveitar. Tem cebola ao quilo, sabe quanto? Chuta, só R$ 5,49, olha só, tá mais barato, hein? Cebola ao quilo, só R$ 5,49. Ei você, minha amiga dona de casa, olha só essa promoção que você vai encontrar agora, gente. Agora, eu tô falando agora. Milho verde bandeja, R$ 4,49. Que delícia, gente. Ó, milho verde bandeja, R$ 4,49. Aqui no Morenta Supermercado. E aí eu te pergunto, Marcos, vende ou não vende? E aí? Você que tem que Não responder. Vende ou não vende? Vende, não vende? Imagina essa voz, uma das vozes, são dezenas de vozes, Sim. dentro do teu estabelecimento, vendendo para você. Rapaz, esses caras estão desempregando os locutores de todo o Brasil. Porque Mas já é uma A rádio gente indoor. tá dando emprego também. Tá dando emprego também. Muito bacana, né, Elvis? Muito bacana mesmo. Vamos para mais uma pergunta aqui. Estamos ao vivo com os irmãos Eliezer e Ricardo de Paula. Vieram direto de Goiás, passaram em Belém rapidão. Estão aqui em Manaus com a gente. E num bate-papo muito bacana sobre rádio indoor. É uma rádio, gente, dentro do teu estabelecimento que tu vai ouvir música, noticiário, que você quiser personalizar e vai vender o teu produto, gente. Uma rádio indoor é uma rádio vendedora. Vou traduzir, não é isso? Isso. E acho que a gente, nos diferenciais lá, Marcos, a gente esqueceu aqui do nosso grande diferencial. Nós temos o módulo Cockpit, que inclusive até é uma das inspirações do F2, do F-22 Raptor. Onde o cliente, nós temos um módulo onde misturamos voz humana e inteligência artificial, em que você como cliente, você vai criar o seu comercial aqui na hora. Você vai ter voz humana com trilha, o spot prontinho que vai tocar e em poucos segundos. Naquele momento. Naquele momento. E Caramba. você vai programar se você vai querer que toque a semana toda, somente na segunda, na terça. Então, o nosso módulo Cockpit traz essa liberdade para que, digamos assim, não, eu quero, além de ter a locução, como eu acabei de fazer aqui, você mesmo criar o seu comercial lá com 10 itens, com 20 itens, voz humana, então não é aquela coisa robótica como temos na concorrência, mas é pelo contrário, é um spot comercial completinho com voz humana e voz de inteligência artificial com trilha, mixado, tudo certinho, em segundos para o próprio cliente fazer. Tá vendo? Pelo melhor preço do Brasil. Não é aquela voz de GPS. Estamos Não. chegando na localização. Não é essa. É voz humana mesmo. Isso. Muito Errou o legal. preço, Marcos. E aí? É, Só ir lá exatamente. corrigir rapidão, Pronto. Entendeu? O comercial fica prontinho. Fica prontinho na hora. Quais são os planos futuros para a FKS Mídias? Fala pra gente aí. Continuar evoluindo, continuar solucionando, continuar crescendo, inclusive até nós temos a ousadia de crescer, nós faremos, né? Diga-se de passagem, pessoal, nós vamos nos reunir com o Marcos posteriormente. E aí tem novidade que eu acho que a gente vai contar. Olha aí, isso. Elvis. Olha aí, Elvis. Elvis. Quem sabe uma Não filial. Sim, quem pode sabe, ser, quem tem sabe. uma grande probabilidade. Olha Pode só. ser que estamos aqui por isso, né? Vamos lá, vamos lá. Então, e por último, sim. mais uma pergunta aqui sobre como a fé e os valores pessoais de vocês influenciaram nesses objetivos da empresa. Vou começar e o Eliezer pode concluir. Nós somos cristãos, né? Desde a infância, desde sempre. E nossa empresa, nós temos baseado ela nos 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então nós não gostamos de mentiras. Nós criamos um sistema que tem todas as informações disponíveis, de maneira que nós não assumimos erros que não somos nossos, mas também não omitimos erros que porventura sejam nossos. Então nós temos relatórios de horários. Então se um cliente entra em contato com a gente, diz assim, ó, eu gostaria de ter algo assim, eu gostaria que a minha mídia tivesse sido feita às 10h01, foi entregado às 10h02. Nós temos relatórios que conseguem nos dizer se estamos errados ou se o cliente se equivocou. Então, ou seja, nós trabalhamos com a verdade, sempre com respeito e o principal, acima de tudo, amar. Nós amamos os nossos clientes, mesmo sem conhecê-los. Então, estivemos agora, né, em Belém, conhecendo o Marcelo, um colaborador que é quem está em contato com a gente, né, representando
a região regional do Pará, né, da rede do Grupo Mateus. E foi um prazer muito grande, né, encontrá-lo, poder abraçá-lo e sentir aquela vibração de parceria. Então, os nossos dois grandes pilares. A fé nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, porque não somos nada sem Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que ainda teremos e que faremos é por conta dele, e é ele que nos dá a possibilidade, né? Então, quando a gente pega um avião para poder trilhar um céu desse aí infinito aí, e a gente consegue pousar aqui, é porque Deus tem misericórdia, Deus nos oportuniza isso. E acima de tudo também amar o próximo, né? Então nós amamos pessoas, nós temos uma equipe que se ama de verdade, nós cuidamos uns dos outros, nós somos família, nós somos parceiros, nós somos confidentes, nós sonhamos o mesmo sonho, né? Então, para poder fazer parte da nossa equipe, nós sonhamos o mesmo sonho de verdade, nós nos entregamos uns pelos outros, né? Estamos aqui, mas nós temos lá uma turma que está lá trabalhando em nosso lugar, forçando para poder exatamente entregar a mesma qualidade do nosso cliente. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eliezer. Eu diria que é tudo por ele, para ele e por meio dele. Literalmente. Deus está no centro de todas as coisas. A vida perde o sentido, né, quando a gente não tem Deus no coração. E é impossível amar sem Deus. É impossível respeitar sem ter a Deus. Às vezes alguns negam a existência de Deus, né? Respeito, porque eu amo Ele. Entendeu? E sempre, a gente nunca se esquece, né, Ricardo, com relação a essa parte, tanto no trato com as pessoas, porque o mundo corporativo, ele é, vamos dizer assim, um vilão, né? Feroz, literalmente. E às vezes a gente vê pessoas esquecendo que lá dentro de uma empresa existem pessoas ocupando aqueles espaços, entendeu? E que quando ele sai dali, ele continua sendo uma pessoa. As palavras que ouve, os gestos, as ações, aquilo vai interferir também na mente daquelas pessoas. E por ter Deus no coração, a gente toma decisões e ações diferentes de muitos administradores, entendeu? Até. E eu louvo e agradeço a Deus porque tê-lo conhecido, né? Como o Ricardo mesmo disse, nós já nascemos já em um lar cristão, né? E isso, eu diria que é importantíssimo para nós, entendeu? Para aqueles que não nasceram em um lar cristão, não vai me entender, né? Mas o que eu posso dizer para ti é muito bom, entendeu? Muito legal. Vocês falando isso daí sobre trazendo, né, essa mensagem. Eu me lembrei que um amigo sentou aqui nessa mesa comigo, olhou para mim e Marcos, nós temos que humanizar as pessoas e robotizar os processos. Não é o contrário. Humanizar as pessoas e robotizar os processos. Exato. E ele trazendo de uma consciência que ele teve, né? Um encontro que ele teve, ele e o Pai Celestial. E vocês falando agora me lembrou desse momento. Uma mensagem aí que a FKS Mídia deixa para os empreendedores de Manaus e de todo o Brasil. Agora eu vou olhar para você. Cansado de perder oportunidades? Cansado literalmente de ter que desligar o volume do rádio ali, ó, abaixar o volume do rádio porque a música está imprópria? Pare de sofrer. Vem para cá. FKS Mídias. Uma mensagem para eles. Pronto. Se você quer vender mais, se você quer contribuir para que o seu cliente possa permanecer muito mais tempo dentro da sua loja, dentro do seu ambiente, para que você possa bater as suas metas, pode contar com a gente. A nossa empresa vai entregar o melhor para você, musicalmente e também no sentido de vendas, no marketing, para que você possa, eu fiz um exemplo aqui, mas você vai encontrar outros colegas tão preparados quanto eu para vender o seu produto, para ajudar você a zerar o estoque. E nós temos exemplos, né, e testemunhos aqui mesmo em Manaus, a cidade onde nós estamos atualmente aqui
Manaus, Em Manaus, Amazonas. no Amazonas, né? No coração do Brasil, que tem muita mata, viu, gente? De verdade. Muita água também. Então, a gente está aqui para solucionar. Para nós é um prazer muito grande e traz seu desafio. Seu mercado é pequeno, seu comercial seu estabelecimento é pequeno. A gente está aqui para resolver, para poder te ajudar. É grande, é uma rede, não tem problema. A gente aceita o desafio. Traga para a gente, coloca a meta na nossa mesa e nós vamos ajudar você. Muito legal. Quero agradecer vocês, né, por passarem aqui na SOT Podcast, nesse bate-papo. Eliezer, parece que tu tem um cara de menino, cara. Pois é, Tem cara. a cara de menino. É o caçulo de mamãe. Ele fala com os olhos, sorrindo. Os olhos dele são sempre alegres. Mas ele é demorado. É demorado. Foi o último a casar, demorou para ter neném. Desconfiado. Não, esse menino aí dá trabalho. Agradecer ao Ricardo, né? Valeu. Obrigado. Que oratória, né, rapaz? O cara tem uma... Você viu bom, que eu fico calado? Não, porque nem dá pra falar, né? Nem dá. E dizer o seguinte, olha, você quer fazer um teste? Isso. FKS Mídias, ele é uma rádio indoor, uma rádio dentro do teu estabelecimento. Você tem um estabelecimento. Vamos fazer um teste aqui agora. Bora. Você tem música aí? Aceito. Tá tocando agora a música? Desliga a música. Uns Isso. 2, 3 dias. É incrível. O ambiente fica calado. E o ambiente calado não vende. Marcos, você falou de teste aí, me veio uma ideia aqui, ó. Se você está nos assistindo agora, ao vivo, ou se você vai assistir depois, aí porque vai ficar gravado, né, também no YouTube, né, para poder você assistir posteriormente no casting aqui da SOT Podcast, a gente vai dar para você 7 dias de teste gratuito, Marcos. Olha só. 7 dias. Não importa se é uma loja, se é 10, se é 100, tá bom? Entre em contato com a gente, pode entrar em contato no direct aí da SOT. O Marcos vai estar falando com a gente. 7 dias de teste para você conhecer, tá bom? Não importa o tamanho do seu negócio. E a gente vai aceitar esse desafio aí só para você entender de fato o que a gente entrega para você. Muito Ricardo, legal. mas isso aí não vai ser para todos não, viu? Vai não? Não? Não Por pode quê? ser para todos não. Tem que ser para aqueles que têm vontade de fazer a coisa Ah, acontecer. boa. Coloca o número aí, ó. Boa. Vamos- Esse é o administrador, Marcos. Boa. Vamos colocar quantos, Marcos? Rapaz, A sua audiência precisa de quantos? Quantos usuários? acho que... Olha, você viu Eu que a vou- culpa vai ficar para você, né, Marcos? Vamos fazer o seguinte. Pronto, você que vai. você que tem um estabelecimento, tá assistindo a gente, você quer ter uma semana 0800 de rádio indoor, 0800. você do seu estabelecimento. Ah, eu já fui no Baratão da Carne e ouvi aquela rádio, achei muito bacana, só que eu não consigo encontrar, não sei aonde é. Pois está aqui os caras, ó, são de Goiás, estão trazendo aí, estão dando de brinde aqui. Quantos são? Quantos são, Elvis? Elvis, vai. Parou no. Você Boliviano. curte, compartilha, são o quê? 10? 10 estabelecimentos, tá bom? 10, pode ser. Tá bom Fechou. esse número? Pode ser sim. menos, pode ser mais? Os primeiros 10. Os primeiros 10. Os primeiros 10. Então fala aí, Eliezer, para os primeiros 10. Os primeiros 10 que vierem, curtirem, compartilharem, né? E dizerem exatamente do seu interesse, nós vamos te dar 7 dias, viu? 7 dias grátis, de maneira que você vai ver isso que nós falamos aqui funcionando na prática na sua loja. Beleza? Caramba, rapaz, os cabas são fortes mesmo. Olha só, me deram de brinde para mim, pro Elvis, FKS Mídias. Olha só, e aqui atrás, FKS Play, né? A sua rádio inteligente. E 10 inteiramente 7 dias grátis, não é 7 isso? dias grátis. Marcos, 10 não tá pouco, não? Pode ser mais? Tem mais gente que vai querer, não tem? Rapaz, porque tem Não é muito possível. comerciante em Manaus, né, Elvis? Vamos fazer o seguinte, quantos? 20? Mais? Vamos dobrar então? Vamos dobrar? Pronto. Beleza. Aceito o desafio. 20? Sim. Então olha Porque só. a gente vai deixar de atender alguns que tá precisando, Marcos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar fazendo essa campanha o mês inteiro. Vamos fazer isso, Elvis? Pode ser. Vamos fazer o pode mês ser, pode inteiro. ser. Você vai ter 20 experiências da hora. E vou te falar uma coisa, hein? Dificilmente você vai abandonar. Aproveita que eu tô bonzinho hoje. Ele viu? tá bonzinho, que ele é o administrador. Eliezer, gratidão pela tua participação. Prazer Vocês é vão meu, para Marcos. quando? Para Goiás? Quinta-feira. Vamos ficar mais um pouquinho em Manaus. Isso. né? Ficar mais. Legal. Mais uma agenda. Legal. Ricardo, parabéns. Valeu, obrigado. Que vozeirão, cara. Amém. É louco, meu amigo. Deixa eu ver se eu aprendi aqui. Vai lá.
Baratão da Carne é barato mesmo. Carne pré-cozido com osso buco, R$ 1,99. Baratão da Carne agradece a sua preferência. Pronto. Aprendi. Ó. Tá vendo? Estou fazendo aqui o collab com o homem. Mais uma vez agradecer a você que está ouvindo esse programa muito bacana, esse bate-papo bem descontraído com Eliezer e Ricardo de Paula. Agradecer ao Elvis. Agradecer aos nossos apoiadores culturais. É o Baratão da Carne, mais forte que dor de dente. Cafeteria Dona Piedade. Estamos indo aí, hein? Estamos levando eles dois. E também a Dri Presentes, MG Telecom, Norte Laje. Forte abraço para todos vocês. A gente tá aqui na próxima quinta-feira, hein? Quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui um novo convidado ao vivo para você. Valeu, um abraço. Manda tchau lá, Eliezer.